Estamos ao vivo, mais uma live começando. Já vou encaminhar aqui o convite para Sara, nossa convidada, para a gente já a nossa conversa. Oi, Sara, Oi, tá me ouvindo bem? estou te ouvindo. Você me ouve? Escuto. Legal. Pessoal, muito boa noite. Mais uma live começamos nessa semana para tratar de mais um assunto relacionado ao direito, à advocacia, sempre com um convidado diferente. E, primeiramente, quero agradecer aqui a presença da Sara, que aceitou aqui o convite para tratar de um assunto muito interessante, que é a advocacia 4.0. Sara, você quer se apresentar? Tudo bem, Augusto? Obrigada pelo convite. Sou Sara, sou advogada corporativa, trabalho há 10 anos no ambiente corporativo, 10 anos e pouco, tá? Vai mais um tempinho aí. 10 anos e pouquinho em ambiente corporativo, então trabalho desde que me formei há muito tempo com empresas, tá? Seja como advogado interno, que é hoje praticamente a minha função atual também, seja como prestador de serviço para a empresa, escritório externo, enfim. Então, eu tenho essa vivência muito grande e estou muito antenada sempre com o mercado. Sou especialista em direito do trabalho e direito empresarial e uma entusiasta do mundo criativo, de Legal. tecnologias, de tudo que envolve modernidade voltada para o direito. Legal. Então, Sara, eu acompanho já teu trabalho, assisti uma outra live que você fez, e eu vi você até um dia, você compartilhando uma audiência que você havia feito, daí tinha um advogado da outra parte, foi uma audiência meio truncada, Sim. e você falou, assim, da importância que são dos soft skills ali nessas relações, na advocacia, numa audiência, de você tratar com uma parte, de você tratar com um juiz, de você tratar até mesmo com um colega, né, advogado da parte contrária. Então, daí, eu mesmo, com base nessa postagem que você fez, acabei indo atrás de material relacionado a isso e eu achei bem interessante. Daí, com base nisso, eu resolvi te fazer esse convite e, mais uma vez, te agradeço por ter topado. Obrigada. Sara, então, assim, começando em relação à advocacia, basicamente só para a gente ter um ponto de partida, como é que você define, para quem não conhece, a advocacia 4.0? O que você considera a advocacia 4.0? Tá. A indústria está se atualizando, né? Nós tivemos a era da Revolução Industrial, anos 30, aquele Fordismo, aquela metodologia de trabalho braçal, trabalho continuado, em série. E hoje a gente tem visto todo mundo, toda a economia se adaptando para essa modernidade, para o futuro, né? Na verdade, não é nem futuro, vamos chamar de atualidade, do que a gente está vivendo hoje. E a pandemia acelerou muito as coisas, né? A pandemia trouxe o home office, que era algo ainda pouco explorado por algumas empresas, ela antecipou, a forma de consumo mudou, enfim. Então, ela trouxe várias tendências que a gente estava esperando daqui a 5, 6, 7 anos para hoje, para viver hoje. E como é que a advocacia se enquadra nisso? O advogado, Augusto, infelizmente, ainda é muito. Não quero usar a palavra arcaico, mas eu vou chamar de tradicional nesse ponto. Sei. Então, enquanto a indústria, as empresas, aí você tem startup, você tem correndo atrás para estar se atualizando, para estar criando revolução tecnológica, criando inovações, o advogado ainda está atrasado, por dois motivos. Primeiro, a faculdade de Direito, ela tem um gap muito grande quando a gente fala em formação curricular desse advogado. Então, quando você olha uma faculdade de Direito hoje, você ainda vê matérias muito tradicionais e nada contra. É necessário conhecimento Uhum. técnico para advogado, sem dúvida alguma. Mas e o conhecimento além do técnico, né? Além daquela visão puramente tecnicista do advogado. Quem vai formar esse profissional? Outro ponto também é que a nossa instituição de classe, a OAB, também estagnou nesse sentido. Então, você tem duas opções ali para estar ajudando esse advogado a se antenar, a estar se habituando com as tendências do mercado. Ou é a faculdade de Direito, ou é a OAB. E ele não está Uhum. conseguindo apoio em nenhum dos dois. Se é de Curitiba, se é do Paraná, Augusto? Sim, sim, de Curitiba. Eu não sei qual é a tua visão ainda em relação ao OAB do Paraná. Eu sou do Pará.
tá? E tô morando em Curitiba há 7 anos, então hoje eu tô vinculada à OAB Paraná. Mas eu não encontro ainda essa visão dentro da OAB. Seja do Pará, do Uhum. Paraná, eu não encontro essa visão. Enquanto isso, Augusto, veja só, os tribunais, você vê o STF criando legal design, você vê os tribunais Uhum. extremamente avançados em tecnologia, você vê hoje os processos todos digitais, na maioria dos casos, você vê, a maioria dos processos são digitais, PJE, Projúdio. Então, a justiça, os tribunais estão se correndo atrás, estão Uhum. se munindo de tecnologia, né? Estão trazendo. Uhum. Sabe que eles têm uma corrida grande para percorrer, que é muita coisa que, que ficou parado no tempo. E eles estão correndo. E aí, quando você olha para a advocacia, você ainda vê muito advogado não usando tecnologia. Uhum. Você vê Ainda na advocacia do século XX ainda. o advogado com aquela visão puramente tecnicista. Você já estava conversando com algumas pessoas e ainda tem dentro do ambiente jurídico e advogados jovens, eu não estou falando de advogados com muito tempo de militância, que não sabiam o que era um legal design numa petição. Uhum. Né? Então, são temas que o advogado sim precisa saber. Não adianta mais a gente ficar achando que basta ele ter um conhecimento extremamente profundo de constitucional, de direito civil, de direito de contratos, enfim. Ele tem que ser um profissional antenado às tendências do mercado, senão ele vai Uhum. ficar para trás. Uhum. Até você citou, como muitos sabem, eu sou assessor de magistrado aqui no Tribunal do Paraná, e o que a gente sempre comenta lá com os colegas, né, o erro de muitos advogados é não pensar que o magistrado tem uma pilha que vai do chão até o teto de Sim. processos para sentenciar, para despachar, e quanto mais enxuto, mais objetivo e de forma mais clara ele consegue passar a ideia dele, maior a chance dele ter um resultado favorável, assim, para aquela pretensão dele. Então, aquilo que a gente fala, olha, escreva simples, escreva pouco, de forma objetiva, porque o magistrado não tem tempo para ficar ali lendo petição. Além da tua, ele tem mais ali 30, 40, 50 processos para despachar. Sim. Então, é um ponto importante você pensar assim, poxa, como é que eu vou persuadir de uma forma, de melhor forma, a pessoa que vai julgar meu processo? Uma coisa que eu tava lendo esses dias, ouvi um podcast em algum lugar agora, nem era da área do direito, era de uma outra pessoa da internet, e o podcast era Eu Odeio Advogado. E era uma advogada falando. Então, hoje, se a gente for ver a figura daquele advogado tradicional, né? A gente até brinca, aquele advogado mais dinossauro, ele realmente é Uhum. odiado, seja pelo cliente dele. Imagina um advogado numa explicação para um cliente, né? Ele põe um monte de termos jurídicos, confunde o cliente todo, não traz facilidade. Aí ele leva para o processo todo esse latim para mostrar o quanto ele estudou. E no fundo, ele não atinge o objetivo, que é resolver o Uhum. problema. A gente tem um Uhum. problema e precisa ser resolvido o problema. Qual é a maneira mais fácil de eu resolver o problema? Sabe? Então, eu trabalho muito com contrato, eu sempre falo isso. Eu acho um absurdo alguém pagar um advogado para fazer um contrato para ele e depois ele ter que pagar outro advogado ou o mesmo advogado para Para interpretar. interpretar o contrato. É um absurdo. O contrato, a petição inicial, as peças jurídicas, elas são feitas para a sociedade. Sim, sim, E se o sim. advogado não consegue ser objetivo ao ponto de transcrever a ideia dele, o direito daquele cliente dele, numa petição ou num contrato para que todos consigam entender, ele precisa sim passar por uma reciclagem, ele precisa repensar Uhum. essa visão que ele está tendo. O conhecimento Uhum. técnico, ele existe, alguns para atingir uma finalidade, resolver um problema. Resolver problema é ajudar uma pessoa, é ajudar a sociedade, ajudar alguém, o teu Uhum. cliente, enfim. E você tem que fazer isso da melhor forma, da forma mais prática e mais fácil para o teu cliente. Então, sim, ele tem que se atualizar e o mercado está cheio de Uhum. ideias inovadoras aí para trazer esse advogado para a atualidade. Até eu queria fazer um gancho em relação a isso, Sara. Eu nem sei mais o número de OABs ativos no Brasil. Eu sei que o número, assim, passa de 1 milhão. A gente sempre ouve falar que o Brasil é o país que, na proporção, tem o maior número de faculdades de direito.
todos os anos, sempre ingressando novos advogados no mercado, e fala-se muito daquele oceano vermelho, né? Com pouca oportunidade, aquela concorrência muito acirrada, de advogados que estão deixando a advocacia de lado porque não estão conseguindo pagar suas contas e tendo que partir para atividades diversas, né? Nessa questão, assim, como você enxerga a busca por novas tecnologias, novas habilidades para irmos para um oceano azul em busca de novas oportunidades? Você, por exemplo, falou assim, olha, ir atrás de uma nova tecnologia ajuda um novo advogado, qualquer advogado, a traçar o seu navio para um oceano azul? Uhum. Esse ponto acho que é super importante. Realmente a gente está cheio de curso jurídico, né? A gente tá enchendo cada vez mais de faculdade de direito. Também não sei em que número tá as OABs, mas tá um número absurdo de advogados já. E fora os que ainda não entraram na OAB, né? A gente tem muito bacharel em direito já no mercado também. Tentando abocanhar uma parte do mercado ali. Enfim, sobre oportunidades, Augusto, o que eu percebo? Aquilo que eu falei. Na hora que esse advogado entender que existe outras habilidades, outras competências que ele pode desenvolver, que ele pode aperfeiçoar, ele consegue ampliar a mente dele para enxergar novas oportunidades. E assim, eu gosto de falar assim, essa frase. A gente tem muito pensadores do direito, pessoas fantásticas, inteligentíssimas, mas nós estamos precisando de repensar o direito, sabe? Reciclar algumas coisas. Uma ideia. Hoje, o mercado de advogado contencioso está extremamente saturado. Os escritórios de advocacia estão pagando valores ridículos para os advogados recém-formados, né? Mas aí existe um oceano azul, como você citou aqui, que é como resolver conflitos extrajudicial. Como eu posso ter para o meu cliente a ideia, quais são as soluções que eu posso desenvolver para resolver conflitos extrajudiciais? Nesse ponto, Augusto, a gente tem aí um monte de legal tech já criando, trabalhando aí com. Tem uma legal tech, eu não vou lembrar o nome dela, que ela trabalha com acordo. Então ela chega para essas empresas grandes, TIM, enfim, pega todo o passivo dela e começa a mandar a ligar para os clientes para fechar acordo, para enxugar carteira. É uma legal tech. Se você for ver, é um advogado, provavelmente, ou até, né, com uma equipe multidisciplinar ali dentro. Deve ter, provavelmente, alguém de TI, deve ter engenheiro de software, enfim, criando uma solução tecnológica para ajudar uma questão extrajudicial. Eu nunca fui a fundo para estudar, mas você que é da área do contencioso, deve imaginar o quanto você se economiza com uma solução dessa para uma empresa. É que se pensar, né, é uma tradição que é comum até nos Estados Unidos, no Brasil, infelizmente, não, né? No Brasil, tudo tem que ser judicializado, tudo é contencioso. Já nos Estados Unidos, por uma questão do processo lá ser mais caro, lá existe uma tradição maior, assim, de um acordo extrajudicial. Mas se uma empresa realmente pensar no volume, o que ela economizaria em questão de custas processuais, honorários de sucumbência, e a questão até de valor no mercado, né? Porque um desgaste que acaba tendo, assim, com Reclame Aqui, de consulta no Jus Brasil, que você vê o número de processos judiciais que a empresa tem. Realmente, se você tiver um trabalho ali preventivo, de acordo extrajudicial, você acaba tendo uma economia nesse sentido. Né? Muito. E a gente está falando de uma empresa grande. Imagina uma empresa menor que não tem essa estrutura toda de um jurídico interno. Outro ponto de oportunidade você tem hoje, nossa, um oceano azul em relação ao marketing jurídico, né? A gente sabe que tem algumas amarras da OAB ainda, mas existe um oceano azul para quem quer trabalhar, para quem quer criar uma consultoria extremamente voltada para essa questão do marketing jurídico, desenvolver isso, né? O brand dos advogados. O advogado hoje em dia ainda não sabe trabalhar esse brand. Enfim, tem muitas oportunidades. Uma coisa que eu vejo também como uma grande oportunidade para advogado hoje é a questão ele trabalhar em outras áreas, não só aquela área do direito pura. Você tem as áreas de relações governamentais. Atualmente, o Estado tem criado muita concessão, delegação para o particular. Essa parceria público e privado, ela vai exigir muito, muito um profissional ali atuando
para fazer a ponte entre o Estado, né? O Estado, o poder público e a empresa privada. Você tem área de licitações que você pode trabalhar, enfim. E aí eu falo assim, trabalhar e pensar em soluções inovadoras dentro daquele nicho, agregando tecnologia, agregando teu conhecimento jurídico. Eu acho assim que de fato, ou o advogado ele acorda para se adaptar a essa realidade, ou ele vai perder espaço para o robô, ou ele vai perder espaço para a tecnologia. É porque hoje você tem, por exemplo, o Microsoft Watson, né? Que Uhum. você pode simplesmente jogar para ele ali uma certa questão, um certo problema, e ele pode peticionar para você ou te dar já uma solução jurídica ali. Então, o ser humano ele tem que ir além da máquina, né? Porque se o ser humano for uma espécie de apenas de reproduzir apenas ali uma petição ou de transformar o conhecimento dele numa mera commodity, facilmente ele é substituído por um robô. Então, realmente, tem que ter a questão da criatividade, de estar em um passo à frente mesmo para buscar soluções que fujam um pouco da caixinha, fujam daquele trilho, né, previsível. E aproveitando esse gancho da tecnologia, como você enxerga a questão da tecnologia na rotina dos advogados? O que você enxerga assim, olha, poderiam fazer isso, ou é uma solução que está sendo aplicada, eu acho legal. O que você tem a comentar a respeito? Aquilo que a gente estava conversando, né? O advogado tem que correr atrás porque os tribunais estão passando ele. Então a gente está. Tem advogado, o tribunal, assim, brilhante a ideia do processo eletrônico. Eu sou fã de qualquer um desses temas. Claro, ainda tem melhorias para serem realizadas, mas assim, você é da época, Augusto, que protocolava o físico, né? Que a gente saía Sim. correndo para chegar no fórum ali, para dar tempo. E hoje a gente consegue protocolar de fazer até meia-noite. Então, assim, para mim, hoje é fundamental o advogado, primeiro, entender totalmente de assinatura eletrônica, peticionamento eletrônico, todas as ferramentas que ajudam para isso é fundamental. Você proporcionar para o teu cliente ele assinar um contrato pelo telefone com segurança jurídica, né? Usando o token ou reconhecimento ou autenticador da própria ferramenta, isso é fundamental. Então, esse tipo de ferramenta que te proporciona assinatura, gestão dos meus documentos é fundamental. Outras tecnologias que eu acho fundamental também para o advogado é tudo aquilo que ajude ele na gestão do tempo. É fundamental. O advogado vive sofrendo por prazo, o advogado vive sofrendo, achando que não vai dar tempo, que não vai conseguir. Então, ele precisa, sim, fazer a gestão. Seja o advogado de escritório, seja o advogado de empresa, o advogado que é autônomo, trabalha sozinho. Ele precisa ter aplicativos como o Trello. Eu sou fã do Trello, uso muito o Trello, indico e ensino a usar o Trello. Então, mas tem similares no mercado que te ajudam a fazer a gestão do teu workflow. Como é que funciona o teu fluxo de trabalho? Como é que você consegue organizar? Quais são as etapas que você tem que cumprir? Um gerenciador de tarefas é fundamental. A gente tem um monte de aplicativo para fazer isso. Tem o To-Do, tem o eu acho que o Evernote não faz, mas tem vários aplicativos que você consegue fazer. E aí a gente tem essa diferença entre o que vai para agenda, o que vai para a lista de tarefas. Enfim, tudo Uhum. isso é uma habilidade que o advogado tem que desenvolver em relação à gestão do tempo. Fora isso, tem os próprios softwares jurídicos que ele tem que ter, principalmente hoje em dia, Augusto, que não, a pandemia também provou isso. Você não precisa mais ter uma estrutura física, uma sala, para ter um Sim. escritório de advocacia. Você consegue ter um escritório totalmente virtual, prestar um serviço de excelência para o teu cliente. Então, é fundamental que você tenha um software bom jurídico para você estar colocando ali todo o teu arquivo, toda a tua documentação, que o teu cliente consiga acessar aquilo também. E o próprio software de gestão financeira também. O advogado precisa aprender a fazer gestão financeira do escritório dele, dos honorários, enfim. Então, essas são habilidades que a faculdade de Direito não está ensinando. Não, não mesmo. O advogado, é aquilo que eu sempre falo, né? O advogado ele tem que se ver como um empresário, né? É uma Tot- empresa, é um negócio. Ele é um tot- prestador de serviço, então ele tem fluxo de caixa, tem Mas, custos fixos ali, marketing, uma série, venda, pós-venda,
uma série de questões ali que tem que ser abordadas. E como que você enxerga assim, essa questão desses serviços jurídicos? Você citou a tecnologia, mas uma forma estratégica assim que você acha interessante assim na atuação desses advogados, né? Você citou ali, muita coisa fica de lado, marketing, a venda, fica pensando só na questão jurídica, mas uma forma estratégica que você acha que é importante. Como eu trabalhei muito em trabalho até hoje em jurídico de empresa, uma das habilidades que o advogado corporativo ele tem que desenvolver muito bem é entender do negócio do cliente dele. E esse é um ponto que eu acho que não é só para o advogado de escritório. Todo advogado tem que entender. Então, se você tem uma carteira de cliente que você atende hoje, uma clínica médica, uma clínica odontológica, uma concessionária de carros, é fundamental que você entenda do negócio do teu cliente. Que você vá lá para dentro alguns dias da semana e você sente ali para entender, tá, como é que funciona o teu RH? Como é que funciona as tuas contratações? Como é que funciona o teu financeiro? Como é que você fecha negócios? Como é que você... Não espere chegar a demanda para o teu cliente te procurar. Seja estratégico. Se Busque antecipar. oportunidades. Se antecipe. Faça um trabalho preventivo. Eu acho que essa atuação estratégica do advogado faz uma diferença gigante. O advogado que entende do negócio, com certeza, vai estar um degrau acima no mercado. O advogado que faz questão de entender. O advogado que não fica ali. Eu costumo brincar com a minha equipe assim: acabou aquele advogado que fica sentado no computador pedindo documento, esperando mandar. Acabou. Uhum. Você é o advogado que senta com o RH para entender, tá, mas eu quero me entenda como é que funciona. Por que esse cara tinha papel de gerente? Por que ele está reclamando hora extra se ele estava com cargo de gerente? Me explica como é que vocês fazem isso. Então, é esse advogado que tem que ter esse trabalho personalizado. Aí eu sou defensora total do trabalho artesanal do advogado Uhum. e estratégico. Tem uma brincadeira que eu costumo fazer. Eu falo assim, que o advogado ele tem que ser resolvedor de problemas. Ele não pode ser simplesmente despachante de luxo. Aham, Porque tem advogado que acaba sendo um mero despachante de luxo. Pega ali os documentos do cliente, protocola virtual e espera a sentença. aham, Despachante de luxo. uhum, Agora, a exato. questão de você buscar soluções, de você pensar assim, com o objetivo de você trazer uma solução para o cliente, que muitas vezes pode ser resolvido extrajudicialmente. Total. Muitas vezes. Eu tinha um chefe que ele falava o seguinte, e as pessoas que estão aqui, sejam advogados ou não, vão se identificar. Assim, para repetir lei, eu tenho o Google. Exatamente. Eu preciso de Exatamente. você para pensar além. Uhum. E eu acho isso perfeito. E é isso mesmo, gente. Nosso maior concorrente hoje é o Google, tá? Todo mundo É. hoje entende direito. Todo mundo vai Uhum. lá, ação de consumidor contra produto com defeito. É muito fácil hoje, É. tá? Então E você lembrando precisa. que o juizado especial, até 20 salários mínimos, não precisa de advogado. Então, Exatamente. Então, você não precisa ser um repetidor de lei. Para repetir uhum. lei, tem um Google. Você precisa realmente pegar a legislação que tem hoje e pensar em ideias inovadoras. Tá, meu cliente está com um problema. Como é que eu resolvo isso dentro da legislação que a gente tem hoje? É isso. Interessante. Outra coisa, aproveitando também, que me chamou muita atenção num conteúdo que você produziu, a questão do soft skills, do software skills, né? Como aplica isso na advocacia? Eu sou apaixonada por esse tema, né? Então, mais uma vez, né, Augusto, você também, imagino, veio com esse gap da faculdade, né? E Sim. aí, quando eu cheguei a trabalhar no ambiente corporativo, eu me senti atrasada em relação a outros profissionais, porque eu ia conversar com o administrador sabia fazer reunião, sabia negociar, sabia fazer acordos muito bons, e eu, advogada, né, em tese, a gente sai da faculdade achando que fala muito bem, que consegue fazer audiência, me senti atrasada em relação a isso. Outro ponto, a gente trabalha sobre muita pressão, muito prazo, muita coisa, e eu via que, assim, tinha momentos que a gente explodia com a outra parte, a gente perdia. Você deve ter visto isso muitas vezes em processos. Existem brigas judiciais em processos que elas ocorrem como forma de vingança. A falta Ah, total sim. esse emocional ali, né?
Às vezes um bom acordo resolveria, se não fecha um acordo que está com raiva da parte contrária, vai até o final. Uhum. Enfim. Então eu comecei a perceber assim, nossa, existe muita coisa que eu não aprendi na faculdade de Direito e eu tenho que, né, que me atualizar. Dentre elas, das soft skills que eu acho fundamentais para qualquer advogado, qualquer profissional do mercado, mas advogado principalmente, é gestão do tempo. A gente trabalha com prazo, se a gente perder um prazo, a gente literalmente pode ter um problema muito sério, inclusive financeiro, ter que arcar financeiramente com prejuízo para o cliente. Criatividade, por tudo que a gente falou até aqui, o advogado tem que desenvolver a criatividade, ele tem que trazer solução inovadora, ele tem que pensar e até talvez escalar. Ele criou uma solução, escala essa solução, cria algo que você pode oferecer para demais clientes. Inteligência emocional, básico para qualquer advogado, principalmente para advogado de contencioso. Principalmente. Isso faz uma diferença enorme numa audiência. Ganha a parte mais fria em qualquer audiência. Ganha a parte mais fria. Tem que ser estratégico, né? Outra coisa que eu acho fundamental para advogado é negociação. Advogado que não sabe negociar hoje em dia, por tudo que a gente falou também, Augusto, por tudo que a gente falou, você consegue construir uma solução para o teu cliente, resolver um problema com ele, se você tiver uma boa souber boas técnicas de negociação. Eu acho isso básico, fundamental para qualquer advogado. Certo. Então, assim, resumindo, domínios assim de princípios, né? Quais princípios então que um advogado deve, para fechar toda essa ideia que você passou? Hoje um advogado está começando, ou um advogado que quer se reinventar, um advogado que sente que está ali no Oceano Vermelho, ele quer navegar para um Oceano Azul. Então, para esse advogado que está assistindo a gente, que vai acompanhar a gente posteriormente, quais domínios, quais princípios você daria como dica para ele buscar? Primeira coisa, esse advogado ele tem que entender que ele tem que ter uma visão além do direito. Ele não pode ter uma visão técnica e míope, né? Somente olhar para se aprofundar nas áreas do direito. Ele precisa entender que não é, ainda que ele queira ser um especialista, que a gente sabe que tem o advogado que é mais generalista, o advogado que é mais especialista, mas ainda que ele queira ser um advogado especialista em direito tributário, um advogado especialista em criminal, um advogado especialista em determinado tema, mas ele tem que ter uma visão 360 de tudo que está acontecendo hoje no mercado. E para isso, ele vai ter que desenvolver, além das hard skills, que são a competência dele técnica de advogado, as soft skills. Então, ele vai ter, sim, que ter uma visão muito mais ampla de mercado. E para isso, é desenvolver gestão do tempo, gestão do escritório dele, gestão do negócio. Ele tem que se ver hoje, o advogado hoje tem que se ver como uma empresa, como uma marca. E ele sendo uma marca, quais são os investimentos necessários que eu preciso ter para manter a minha empresa de pé? Ele precisa fazer isso. Isso é fundamental para ele sobreviver ou para ele entrar no mercado de trabalho. Se o advogado não fizer isso, Augusto, vai acontecer como a gente vê hoje em dia no mercado. Muita gente entrando no escritório de advocacia, sendo advogado, tudo bem que você vai entrar para adquirir experiência, é necessário essa fase, super necessária, mas você vai entrar ali e vai deixar a tua carreira na mão de alguém. Você vai transferir a tua carreira para a mão de alguém. Então você tem que ter essa visão de que é um autogerenciamento da tua própria carreira. E você é a única pessoa responsável por isso. Não espere entrar em um escritório e alguém te dar uma trilha que você vai ter que percorrer para poder crescer. Isso não vai acontecer. Você vai virar refém do escritório. Você vai ser sempre imaginando que eu preciso estar empregado em algum lugar para poder ter uma receita, para poder ter uma renda. Então, na hora que você começa a entender que vai muito além do direito técnico, o direito hoje, né, o direito 4.0, o direito da atualidade, ele vai muito além do direito técnico. Na hora que você começa a entender isso, você vai buscando ferramentas e competências para se atualizar e sobreviver a esse mundo de bacharéis e advogados que a gente tem hoje na sociedade. Legal. E, Sara, para a gente, estamos caminhando aqui para o final. Para finalizar, você tem indicações de livros, cursos, enfim, para o pessoal buscar todas essas habilidades, todas essas novidades, assim? O que você poderia indicar para a gente?
Tem, em relação à habilidade, sobre esse tema que a gente conversou agora, essa necessidade do advogado se atualizar, tem o Advogado do Amanhã, que é um livro bem bacana, o Advogado do Futuro, que é um livro, é, salvo engano, ele foi feito uma versão brasileira para o Advogado do Amanhã. Você digita no Google, encontra fácil, bem bacana. Tem algumas escolas de habilidades hoje no mercado. Tem a Conquer, que é uma escola bem famosa, né? Já está crescendo na pandemia. Tem a Legal Hub, que eu sou até professora lá do curso de alta performance. A Legal é uma escola voltada só para advogados. Então, os cursos dela são todos para advogados. Essas escolas, tem outra, tem a Peretróstica também, que é uma escola também no perfil da Conquer, mais aberta para o mercado. São todas escolas que desenvolvem soft skills. O foco delas é soft skills. Então, você vai entrar lá no site, você vai ter um cardápio de cursos para desenvolver soft skills. Negociação, gestão do tempo, inteligência emocional. E eu acho bem bacana. Eu acho que isso, você encontra hoje cursos fáceis e valores bem acessíveis, tá? Para você começar a se atualizar e começar a olhar além do direito, né, Augusto? Tem muito conteúdo na internet, muito conteúdo no Instagram, falando de legal design, falando de gestão do tempo, falando de muita coisa que é fora do direito. E é gratuito. Então, na hora que amplia essa mentalidade, você começa a captar outros conhecimentos. Legal. E de aplicativos, você citou o Trello para gestão do tempo, que é legal. Eu sempre gosto de falar que você tem que ter agenda. A advogada adora agenda, né? Aquela Sim, agendona da sim, sim. bonita e tal. Aham. A agenda é o papel principal. Eu sempre falo que o melhor aplicativo é o que você usa, tá? Se você usa agenda de papel, ótimo, continue usando. Eu, particularmente, gosto da virtual, porque você consegue colocar o prazo em qualquer lugar que você tá. Você tá no celular, você tá anotando ali. Você tá no trabalho, você tá anotando também. Então, agenda, um aplicativo de listas para você criar suas tarefas, que é fundamental você diferenciar o que vai para agenda, o que vai para lista, enfim, é fundamental isso. E eu gosto muito desse gerenciador de tarefas que é o Trello, mas você tem vários no mercado hoje, você pode utilizar ali. Eu acho que esses três aplicativos para trabalhar a gestão do tempo são fundamentais, tá? Legal. Tem um outro que eu acho que é bacana também, Augusto, advogado que toda hora anotando, né? Que é o OneNote, que é uma ferramenta da Microsoft. Eu acho bem Uhum. legal, porque você consegue consolidar ali todo o teu... Todas as anotações, enfim. Você não fica com aquele monte de papel anotando e se perdendo. Mas, enfim, eu acho que para começar, agenda. Já é um bom começo. Agenda. Legal. Sara, tem algo mais que você queira acrescentar? Eu acho que é isso. Te agradecer novamente pelo convite e acompanhe teu conteúdo também, super bacana, voltado, legal você com essa de dentro do serviço público, né, se preocupando em estar produzindo conteúdo, pensando fora da caixa. Acho o máximo isso. E acho que é isso, Augusto. A gente tem que Legal. criar essa corrente do bem para trazer todo mundo para a atualidade, né? Não é nem Show futuro, de mas bola. atualidade, é o presente. Então, agora. Tem alguma página, um perfil que você queira divulgar, algum trabalho? Eu tenho o meu perfil pessoal, que eu produzo algum pouco conteúdo. No momento tá em stand-by, tanto trabalho que a gente tem, acaba que vai ficando em segundo Uhum. plano. Tenho a minha startup jurídica, eu tenho uma startup voltada só para contratos, que é um contrato simples. E tem um perfil que eu produzia conteúdo mais antigo, mas tem muito material legal lá para quem quiser e gostar dessa questão do advogado corporativo, que é o jurídico interno. Tem muito conteúdo ali sobre advogado corporativo, qual é a função, qual é o papel dele, para quem gostar do tema. Tá, ainda tá em atividade também. Legal. Sara, muito obrigado aqui por essa conversa. Adorei, passou super rápido. Para quem não conseguiu acompanhar ao vivo do início, vai ficar disponível aqui no feed. Também vou estar disponibilizando no meu canal do YouTube e ao longo da semana também vamos postando cortes aí para vocês acompanharem. Obrigado para quem acompanhou a gente até agora. Sara, mais uma vez, obrigado pela tua companhia e no futuro vamos dando sequência novas conversas, porque sempre tem novos assuntos, sempre tem coisa boa para falar. Tá bom? Pessoal, obrigado. Sara, obrigado. Uma ótima noite a todos. Tudo de Tchau, bom. tchau. Tchau.